verso 8. Tá, se você tivesse a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui na projeção. Essa primeira parte eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, mas depois nós vamos acompanhar aqui na projeção. Semana passada eu disse que tinha um material, não deu para todo mundo. Eu ainda acredito que ainda tem umas 3 apostilas ou 2 ali. Se você quiser, depois você pode estar pegando. O de hoje eu tenho só 3 ou 4 apostilas. Não dá para todo mundo, mas de repente você diz, eu quero para estudar mais, eu posso estar passando. E quem quiser depois, que não conseguir pegar hoje, só deixar o nome que eu vou imprimir e trago, tá bom? Vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, o verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. O verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique vossa sementeira, e aumente os vossos frutos da vossa justiça. O verso 11, para que em tudo enriqueçais, e para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Olha aqui para mim. Por que falar de prosperidade? Porque o desejo de Deus é que você seja próspero. Você crê nisso? Deus quer ou não quer que as pessoas sejam prósperas? O texto que nós lemos diz que Deus deu, espalhou aos pobres, Ele dá semente ao que semeia, Ele multiplicará a vossa sementeira, que Deus vai fazer superabundar em vós. Paulo está dizendo, Deus vai fazer vocês prosperar. O desejo de Deus é esse, é que vocês prosperem, que vocês tenham sempre, em tudo, que haja uma superabundância na vida de vocês. Você crê nisso? Então o desejo de Deus é que todas as pessoas prosperem, sim ou não? E todas as pessoas vão prosperar? Não. Por quê? Se Deus deseja que todas as pessoas prosperem, por que todas as pessoas não vão prosperar? Para a gente poder entender esse raciocínio. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, sim ou não? Sim. Mas eu pergunto a você, todas as pessoas vão ser salvas? Mas se Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, por que todas as pessoas não vão ser salvas? Porque depende de cada pessoa. A Bíblia diz, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será o quê? Salvo. Então a salvação depende de Deus? Não. Para a pessoa ser salva hoje, mas não. Depende dela crer, porque Deus já salvou, o plano de Deus já está estabelecido. Então depende dela. A mesma coisa é a prosperidade. Depende de Deus para você prosperar? Não. Depende de quem? De você. Depende de mim. Aí a gente fica achando que Deus é ruim com a gente. Mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me prospera? Por que Deus não muda a minha vida? Não depende mais de Deus, depende de você. E depende de você entender alguns princípios para que haja prosperidade na sua vida. Quantos compreendem isso? E eu quero falar 3 níveis de prosperidades e 3 níveis, 3 princípios para uma vida financeira ou para a prosperidade na sua vida. O primeiro nível de prosperidade que existe é a sobrevivência. Diga comigo, sobrevivência. O segundo nível de prosperidade que existe é a suficiência. Diga comigo, suficiência. E o terceiro nível é a abundância. Repita comigo, diga sobrevivência, suficiência e abundância. Em qual desses 3 níveis você está? O da sobrevivência, o da suficiência ou o da abundância? E nós vamos começar abordando esse princípio, esse primeiro nível da sobrevivência. Você pode acompanhar aqui na projeção, Êxodo, nós vamos ler aqui Êxodo 16, o verso 19 ao 20, diz assim a palavra de Deus, ó. Olha o que Deus disse ali, ó. Êxodo 16, o verso 19. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe para quando? Amanhã. Verso 20, eles porém não deram ouvido a Moisés,
Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte. E criou o quê? Bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Olha aqui para mim. O primeiro nível da prosperidade é o nível da sobrevivência. Diga comigo, sobrevivência. Por que Deus trabalha nesse primeiro nível da sobrevivência, da prosperidade? Muitas das vezes para quebrar algo em nós, muitas vezes para trabalhar em nós, principalmente o medo da falta. Quem já teve medo de faltar comida? A gente muitas vezes passa por esse nível, sim ou não? O medo da falta. Todo dia Deus mandava o maná. O maná era um alimento que Deus mandava para o povo, parecendo aquelas bolinhas de coentro. Você já viu o coentro? O coentro, não o ramo ali, mas a semente de coentro, parecendo umas sementezinhas brancas. Só que eles todo dia colhiam, e uma porção que Deus havia deixado para eles, e eles levavam para casa, e eles ali faziam pão, eles comiam. Segundo alguns estudiosos, o maná era uma comida assim, ó. Segundo alguns estudiosos, a gente não sabe, né? Mas se a pessoa pensava assim, em carne, quando ela comia tinha gosto de carne. O maná, a comida do céu. Se a pessoa pensava em aves, a comida tinha gosto de aves. Se pensava em pão, tinha gosto de pão. Então era uma comida do céu. Só que Deus disse assim: vocês vão pegar para comer para aquele dia, não pode guardar. Diga comigo, não pode guardar. E o que o povo fazia? Guardava. Deus dava todo dia o necessário, não podia guardar. Aí quando eles guardavam, no outro dia que ia ver, criou bicho e cheirava, passava, sabe aquela casa que você passa assim, na frente da casa você tem um cheio de carniça, você não precisa nem entrar, meu Deus, tem um bicho morto ali dentro dessa casa ali. Era o que acontecia com o maná. Sabe uma podridão? O que aconteceu? Está um fedor ali perto da casa de fulano, guardou o maná. O medo de faltar. Então o primeiro nível de prosperidade é o nível da sobrevivência. Qual é o nível da sobrevivência? Só dá para hoje. Você já viveu essa fase? Que todo dia você tem que trabalhar para comer. Você não só deu para ganhar de comprar o arroz de hoje. Aí amanhã você trabalha para poder ganhar o de amanhã. Aí nunca tem para outro dia. Mas todo dia tem o necessário para aquele dia. Esse é o primeiro nível de sobrevivência. Sabe quanto tempo eles viveram assim? Nesse nível de prosperidade? 40 anos. 40 anos vivendo um nível que só tinha para aquele. Você vai comer o que amanhã? Você tem o que guardado para comer amanhã? Não tem nada. E amanhã nós vamos comer o que? Deus vai mandar. É o nível da sobrevivência. Agora, por que eles viveram assim? Porque Deus estava trabalhando neles o medo da falta, o medo de faltar. Deus estava trabalhando neles alguns princípios que nós vamos ensinar aqui, que um deles é reconhecer Deus como fonte, é reconhecer que a nossa provisão vem de quem? Vem de Deus. Então um dos princípios é o que? O primeiro princípio, o primeiro nível de prosperidade é o nível da sobrevivência. Diga comigo, sobrevivência. Deus trabalha. Tem gente que passa a vida toda só nesse nível, é ou não é? Só tem para comer no dia. A gente já viveu isso, eu já vivi isso na minha infância. Todo dia só ia buscar o pão de cada dia ali, que é o que a Bíblia diz, o pão nosso de cada. Esse é o nível de sobrevivência. Talvez você está vivendo esse nível de sobrevivência. Deus quer que você fique nesse nível? Não, Deus tem coisa maior para você. Diga amém por isso. O segundo nível de prosperidade é o nível da suficiência. Diga comigo, suficiência. Nós vamos ler aqui Provérbios 21. Qual é o primeiro nível? O nível da sobrevivência. O segundo nível é o nível da suficiência. Provérbios 21, 20. Olha o que diz Provérbios 21, 20, ó. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem insensato os esgota.
Agora, lá em 2 Coríntios, onde a gente viu, olha o que a Bíblia está dizendo: ó, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. Aí nós vamos ver agora aqui 2 Coríntios 9, que nós lemos, e o verso 8. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer em vós toda graça, a fim de que tendo quando? Tendo quando? Ó, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo, diga comigo, sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então o desejo de Deus é que você avance de níveis. A gente começa no nível da sobrevivência em alguns momentos da vida, só vai ter para aquele dia, mas Deus quer que você tenha também reservas. Deus quer que você tenha uma condição que você tenha para guardar, que é o nível da suficiência, que você tem, que vai dar para o mês, que você tem, que vai dar para o ano, que você tem, que vai dar para você viver. É o nível da suficiência. Então nós precisamos ir para esse nível, o nível da suficiência, passar do nível da sobrevivência. Nós não podemos ficar a vida toda vivendo só nesse nível. Ou amanhã vai ter, e Deus manda amanhã. Amém. Só que Deus quer quebrar em você algumas coisas, tirar esse medo. Por isso que quando você, já viu que tem gente que quando guarda o dinheiro, é só guardar o dinheiro, aparece um imprevisto? Vou guardar esse dinheiro aqui para, aí daqui a pouco o gás acaba. É igual o maná. Eu não vou guardar esse dinheiro, daqui a pouco o celular quebra. Então você tem que parar, puxa, eu estou no nível da sobrevivência, tem algo errado. Dizer: Deus, tira esse medo de mim, tira isso que está muitas vezes me impedindo de viver o próximo nível, que é o nível da suficiência. Vamos aqui em 2 Reis. Você pode estar acompanhando aqui na projeção, que aí vai ser mais rápido para você, amém? 2 Reis 4, nós vamos ver o verso 1, que diz assim. Nós vamos logo aqui para o verso 7. O verso 7 diz assim, ó, que fala da viúva, que o azeite multiplicou na casa dela. 2 Reis 4, verso 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Isso aqui é a suficiência. A suficiência é quando você tem para pagar a sua dívida e viver do... Dá para dar para os outros? Não, só dá para você. Dá para ajudar alguém? Não, não dá. Dá para você viver. Sabe quando você faz a comida que só dá para você na sua casa e chega a visita? Você fala: oh meu Deus, só fiz a conta. Esse é o nível de suficiência. Só é a conta. Se chegar mais alguém, não come. Ou então tem que... Não, então vou ter que aumentar mais, fazer mais um pouco de comida. Tem casa que não. Tem casa que já faz a mais. Todo dia aquela quantidade a mais. Sempre tem uma superabundância, que é o outro nível que nós vamos chegar lá. O nível da superabundância, se chegar a 10, como? Se chegar... Todo dia tem aquela superabundância. Agora, geralmente a gente vive um nível da suficiência, que só dá para a gente. Só dá para a gente. Então o primeiro nível da prosperidade é o nível da sobrevivência. Só dá para aquele dia, só tem naquele dia. Todo dia o conta-gota, só é aquele dia. Aí só que existe o segundo nível, que é o nível da suficiência. Qual é o nível da suficiência? Que você já tem para o outro dia, já tem para o final do mês, você já tem uma reservazinha que dá para você e sua família sobreviver. Quantos me entendem? Agora o terceiro nível de prosperidade, e é o nível que Deus deseja que você vá, é o nível da abundância. Diga comigo, diga abundância. Aqui ó, no 2 Coríntios, vamos voltar lá de novo, capítulo 9, o verso 10 e 11. Ora, aquele que dá semente, quem é que dá semente? É Deus. Dá semente ao que? Semeia. Também vos dê pão para comer. Quem é que dá pão para comer? Deus. E multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto das vossas justiças. O verso 10.
para que em tudo enriqueçais, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que é que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo que Deus, Ele pode te levar para um nível de abundância, para aquele que te dá semente, te dê pão, multiplique a vossa sementeira, para que você seja uma pessoa, e Paulo vai dizer aqui, ó, para que em tudo enriqueçais para toda fazer o bem. Porque a abundância não é só para você ter, dizer assim, eu tenho muito, eu tenho guardado. Não, a abundância é para você ter, para você ser um canal para outras pessoas, amém? Porque tem gente que vira represa, para nela, lagoa, aí a lagoa ela seca, você sabia disso? Você pode ter muito, mas se isso é só para você, uma hora pode secar. Mas quando o que você tem é para outras pessoas, para fazer o bem, para abençoar, para servir, isso vai multiplicar, o próprio Deus vai multiplicar, e vai ter abundância. Você já viu que a pessoa que é mão aberta sempre tem para dar? Você tem alguém na sua família que é mão aberta? Pessoa que ajuda todo mundo, você fala, moço, fulano é besta. Todo mundo ele ajuda, todo mundo ela ajuda. Aí eu pergunto, você já viu faltar na vida dele, na vida dela? Ajuda todo mundo e sempre tem. Por quê? Porque é generoso. Por isso que a Bíblia diz, lá em Lucas 6,38, deixa eu abrir aqui para você, Lucas 6,38, olha o que diz assim, ó: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, para com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Esse é o desejo de Deus. Agora, por que tem gente que não vai para o nível da superabundância, que é um transbordar? O transbordar é para que outras pessoas que estão à sua volta sejam abençoadas, porque não são generosos, porque não aprenderam que o que Deus está dando a ela é para multiplicar, para abençoar outras vidas. Ela fica só guardando. E o que a Bíblia diz? Aquele que retém, aquele que guarda, guarda para a pura perca. O que acontecia com o povo que guardava o maná? Apodrecia quando não era para guardar. Quando Deus disse que não era para guardar, eles guardavam para poder ter estoque, para poder ter em quantidade. Apodrecia, criava bicho. Quando é que uma pessoa vai viver o nível da superabundância? Quando ela entende que o que Deus está dando para ela não é só para ela, é para abençoar outras pessoas. Você entende isso? A generosidade faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus. Por que tem muito rico, que muitas pessoas ímpias que ficam ricos, e tem crente que não fica rico? Porque tem crente que é avarento, tem crente que não é generoso, e o rico que é ímpio, ele é generoso, muitas das vezes ele ajuda, ele socorre, ele é mão aberta. Ele entendeu que o princípio de viver a superabundância é ser generoso, é abençoar a vida de outras pessoas. Você me compreende isso? Nós vamos ver isso na igreja de Atos. A Bíblia diz que na igreja de Atos não tinha nada em falta, porque tudo era em comum com eles. Por quê? Porque eles pegavam seus bens e entregavam aos apóstolos, vendiam, davam. Nós vamos ver isso com o centurião de Cafarnaum. Eu quero ler aqui o centurião de Cafarnaum, Lucas, aqui em Lucas mesmo, capítulo 7, o verso 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, o verso 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isto. O verso 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião de Cafarnaum tinha um servo doente na sua casa, um criado, uma pessoa que ele gostava muito. E os líderes, a nação, os líderes religiosos, que nem gostavam de Jesus, mas porque esse homem era generoso, eles foram até Jesus. Olha para você ver, as pessoas ali foram até Jesus e disse: Jesus, atende o centurião de Cafarnaum, ajuda ele,
porque ele é um homem bom, porque ele construiu uma igreja para nós, ele construiu uma sinagoga. Ou seja, um homem generoso fez com que a porta do milagre se abrisse na vida dele. Amém? Então ele era generoso. Aí quantas são as pessoas que têm condição de ajudar a obra de Deus, de ajudar a casa de Deus, mas não ajudam? Aí como é que você vai viver o nível da superabundância? Como é que você vai viver milagres na sua vida, se você está retendo, se você não está sendo generoso? A Bíblia diz que esse homem, ele foi um homem generoso, e por ele ser generoso, a Bíblia diz que ele vivenciou um milagre na vida dele. Amém? Pessoas foram clamar por ele. Eu pergunto, quem é as pessoas que podem clamar por você ser uma pessoa generosa, que pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, abençoa fulano porque ele tem me ajudado? Qual é a obra de Deus que pode dizer assim: Deus, abençoa o irmão, Pai, que tem ajudado a tua casa, que tem sido generoso, que tem ajudado a construir igrejas, que tem abençoado. Puxa, a gente teve uma época que a gente tinha um desejo de comprar um terreno lá no São Gabriel. Tinha pessoas que tinham 2 lotes lá no São Gabriel, nem dava nem vendia para a igreja. Falei: meu Deus, que prova! Se eu tivesse um, eu dava. E quem tem 2, Jesus diz assim: se você tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Aí eu falo: meu Deus, a pessoa da obra, da igreja, tem 2 lotes, podia dar um, é ou não é? Aí o pastor lá teve que ralar e comprar, não foi, pastor? Ele ficou sem carro. O pastor ficou sem carro, vendeu o carro dele. Você vê ele de moto aí, ó. Vendeu o carro dele e deu para poder comprar o lote da igreja lá. Está lá o lote, agora falta construir a igreja, amém? Agora, Deus honra, porque aquele que planta, colhe. Deus deseja que você seja generoso para que você possa viver o nível da abundância, amém? Tá, vamos recapitular para a gente ir para a próxima parte. 3 níveis de prosperidade. O primeiro, qual é? Qual é a sobrevivência? Só dá para hoje. O segundo é a suficiência. A suficiência é aquele que ainda dá para o final do mês, ainda dá para 2 meses. A suficiência dá para você se manter, a suficiência. Mas o terceiro nível qual é? É o nível da abundância. Dá para você e também dá para os outros. E esse é o nível que Deus quer que você viva. Agora, quais são os princípios para viver a abundância? Quais são os princípios para viver a prosperidade, à luz da Bíblia, na sua vida? Primeiro, reconhecer que Deus é fonte. Diga comigo, diga: Deus é fonte. Vamos abrir aqui 1 Crônicas, deixa eu abrir para vocês aqui. 1 Crônicas capítulo 29, o verso 12, diz assim: o momento mais próspero de Israel, Davi disse assim, ó: riquezas e glórias vêm de ti. Riquezas e glórias vêm de quem? De ti. Davi estava dizendo isso para Deus. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Verso 13: agora pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti. Tudo vem de quem? De Deus. Que tudo vem de ti, e do que te damos é teu, tu damos. Olha o que Davi está dizendo: tudo vem de ti e até o que nós te damos é teu. Irmãos, Davi está dizendo: Deus é fonte. Davi está dizendo: Deus, o que nós te damos é teu. O que você dá para Deus não é seu, é de quem? É de Deus. Davi disse: todas as riquezas, tudo vem de ti. O verso 15: porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. O verso 16: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua.
Davi juntou no maior momento de prosperidade de Israel. Davi juntou ouro, irmão. As portas do templo eram de ouro. Tinha ouro na parede, tinha ouro em tudo que era canto, tinha muito ouro para fazer a igreja, para fazer o templo, que quem fez foi Salomão. Davi não fez, Deus não permitiu Davi fazer, mas permitiu Salomão fazer. Só que quando Salomão foi fazer, já tinha tudo lá. Por quê? Porque Davi separou tudo para fazer o templo, do melhor. Eu não sei se você já foi lá em São Paulo, tem uma réplica do templo de Salomão, que a Igreja Universal construiu. É muito lindo, é muito bonito, só que ainda não chega nem aos pés do templo que Salomão construiu, porque lá tinha ouro mesmo. Só que é muito lindo, você fica maravilhado com a grandeza que é. E o que fizeram lá em São Paulo também foi muito dinheiro, mas pensa, muito dinheiro. Agora, o que Davi diz? Tudo isso é teu. Davi está reconhecendo Deus como fonte. Eu pergunto, quem é a sua fonte hoje? É o Bolsa Família. Se cortar o Bolsa Família, o que acontece com você? Se cortar o seu benefício, acontece o que com você? Se hoje, assim, você está desempregado, o que acontece? Bispo, eu entro em desespero, eu não sei o que vai ser da minha vida. Deus não é a sua fonte. Se você ficar ansioso, preocupado e com medo de cortar Bolsa Família, aposentadoria, benefício ou perder o emprego, a sua fonte é o emprego. Você está dizendo, a minha fonte é a prefeitura, a minha fonte é o mercado, a minha fonte é o meu salário, a minha fonte é a minha aposentadoria. E Davi diz, a minha fonte é quem? É Deus, irmão. Davi disse, tudo vem de ti, tudo que nós temos, tudo isso é teu. Você precisa entender que Deus é a sua fonte. Quem é a sua fonte? É Deus. Quem era a fonte do povo no deserto, quando não tinha nada? Deus. E todo dia Deus mandava comida, sim ou não? Sim. Por que muitas vezes a gente não avança de nível? Por que muitas vezes a gente não vive o nível da superabundância? Porque a gente não entende Deus como fonte. A gente acha que é o auxílio, que é o dinheiro da prefeitura, que é o dinheiro do emprego, que é o dinheiro do meu patrão, que o meu patrão não pode morrer, que minha avózinha não pode morrer, porque se minha avózinha morrer, a aposentadoria. Não é o dinheiro da sua avó, do seu avô, do Bolsa Família. A sua fonte, você tem que entender isso, a sua fonte é Deus. Agora, quando você fica preocupado, com medo de perder emprego, com medo de perder benefício, você só está mostrando que Deus não é a sua fonte. Irmão, você tem que tirar esse medo do seu coração, porque se cortar seu benefício, se cortar sua aposentadoria, se tirar o seu emprego, Deus, Ele pode te abençoar muito mais, amém? Não é seus clientes, a minha fonte é meu cliente, não é cliente, a sua fonte tem que ser Deus, porque é Deus que manda, amém? É Deus que prospera. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos, só para você ver como é que Deus é fonte. Eu vou abrir aqui Mateus primeiro, Mateus 6. Olha o que diz Mateus 6. O próprio Jesus dizendo isso. O verso 25. Olha o que Jesus diz, ó. O que ele diz, ó. Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o vosso vestuário, e o vosso corpo mais do que o vestuário? Verso 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O verso 27. E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem enfiam. Verso 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Pois se Deus, quem é que veste o lírio do campo aos animais? É Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Verso 31.
Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Verso, é só até aí mesmo, ao 34. Você está preocupado por quê? Você está ansioso por quê? Deus, qual foi o dia que você viu um passarinho morreu de fome? Não tem, irmão. Não tem. Deus. E sabe quem é que alimenta os passarinhos? É Deus. É Deus. Sabe quem é que veste a erva do campo? É Deus. E Jesus diz: eles, uma flor que nasce hoje e morre amanhã, Deus cuida. E você, que vale muito mais do que uma flor, um passarinho, será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus vai deixar você? Não. Quando você entende que Deus é fonte, você sabe, Deus está cuidando de mim. Aí você não vai ficar preocupado. Aí você fica preocupado: amanhã tem uma conta para pagar. Ai meu Deus, de onde é que vai vir o dinheiro, o cheque, não sei o quê. Irmão, você tem que aprender a confiar no Senhor, amém? E se eu passar fome, se faltar o dinheiro do aluguel, irmão, você precisa aprender a confiar no Senhor, amém? Que Ele está cuidando de você. Olha, para você ver o cuidado de Deus aqui com o profeta Elias. Aqui em 1 Reis, deixa eu abrir para vocês verem, isso aqui é fantástico, viu? 1 Reis 17, o verso 2, olha o que diz: depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão, e há de ser que beberes do ribeiro. Eu tenho ordenado corvos. Deus tem ordenado o quê? Corvos, que te alimente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. Deus disse para Elias: você vai para o ribeiro de Querite, eu mandei os corvos, os pássaros. Deus mandou os pássaros para alimentar quem? Elias. De manhã tinha pão e carne, e de noite os animais traziam pão e... Isso não foi um dia não, irmão, isso foi alguns meses, durante um bom tempo. O próprio Deus ordenou animais para alimentar o Elias. Só que chegou um momento que o riacho secou. Aí o que Deus fez? Aí nós vamos ler aqui, ó, o capítulo 17 ainda, o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, o mesmo Deus que estava alimentando Elias com os corvos ali, quando o riacho secou, diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Só até aqui. Deus manda Elias para o riacho. Lá no riacho Deus diz: eu vou mandar os corvos para te sustentar. E os corvos sustentaram Elias. Aí agora Deus está dizendo para Elias: agora você levanta e vai lá para Sarepta, que lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha o que Deus está dizendo: eu vou levantar uma mulher para te sustentar. Primeiro ele levanta os pássaros, depois ele levanta uma mulher. Então Elias entendia quem era a fonte do sustento dele: Deus. Aí nós vamos ver aqui agora em 1 Reis, o 19, o capítulo 19, o verso 5. Olha o que agora nós vamos ver o sobrenatural de Deus. O verso, capítulo 19 de 1 Reis, o verso 5 diz assim, falando de Elias ainda: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou, ele disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou, disse: levanta-te e come, porque porque te será muito longo o caminho
Quem foi que fez o pão para Elias? Um anjo. Elias estava dormindo, querendo morrer, quando o anjo bate: rapaz, acorda aí, está na hora de comer. Quem fez a comida, o pão para Elias? O anjo. E pensa num pão bom, que ele comeu 40 dias e 40 noites, comida do céu. Irmão, se Deus mandou um pássaro alimentar Elias, mandou uma viúva que não tinha nada, que era pobre, que quando Elias chega lá, ela diz assim: só tem para mim e para o meu filho. Eles: não, põe primeiro para mim, não vai faltar. E não faltou para ela, prosperou. Aí agora ele está querendo morrer, está desanimado, desgostoso com a vida. Deus manda um anjo: vai lá, faz um pão para Elias. Aí Elias está sozinho, não tinha ninguém. O anjo diz: ei rapaz, acorda aí, tem comida pronta aqui, acabei de assar um pão. O anjo, o sobrenatural de Deus, fez o, e não foi uma, foi 2 vezes que ele deitou, dormiu. Depois o anjo: acorda de novo, tem mais comida, come porque você vai caminhar muito, você vai para longe. E aí ele comeu. Se Deus mandou um anjo alimentar o profeta, será que Deus não vai cuidar de você? Deus é fonte, diga comigo, diga: Deus é fonte. A fonte não é a prefeitura, a fonte não é o Bolsa Família, não é o Lula, não é Bolsonaro, não é Jerônimo, não é Zezo. A fonte é Deus, não é vereador. A fonte é Deus, irmão. Pode cortar a Bolsa Família, pode cortar o que for, pode cortar a aposentadoria, minha fonte é Deus. Pode cortar o que for, pode tirar um emprego, pode tirar o que for, sua fonte, você tem que ter: minha fonte é Deus. Agora, qual é o risco que uma pessoa corre quando ela não conhece Deus como fonte? Lucas capítulo 12, para a gente passar para a próxima parte, o verso 16. Lucas capítulo 12, o verso 16, diz assim: e pôs-se uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. O verso 17: e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aí o verso 19: e direi à minha alma: almas, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa e come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Deus disse o que é para ele? Louco, diga comigo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí o verso 21: assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O homem plantou uma roça, e a roça deu muito, deu tanto que ele não tinha nem onde colocar. Aí ele falou: o que eu vou fazer com esse tanto de alimento? O negócio prosperou, a roça dele. Aí ele pegou: não, vou derrubar o celeiro, vou construir uns maiores, aí vou botar tudo no celeiro, aí eu vou viver com isso aí para sempre. É igual você que diz assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou trabalhar mais, vou viver para sempre. Aí Jesus diz assim, ó. Aí Jesus diz: louco, porque Deus vai vir e diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar para Deus? Porque aquele que se acha rico no mundo, ele pode ser pobre para com Deus. O que ajunta tesouros, aqui ó, aquele que para si, para ele mesmo ajunta tesouro, não é rico para com. Você fala: eu estou rico, bispo, você vê minha conta, não vou nem mostrar, que se eu ver lá, estou rico, bispo. Para si, se você é rico para si, não é rico para com Deus. Mas se você diz assim: graças a Deus, Deus tem me abençoado e eu tenho ajudado muita gente, você tem sido uma pessoa generosa, você é rico para com Deus. Quando a pessoa não reconhece Deus como fonte, ela quer só guardar, fica guardando, não ajuda ninguém, não ajuda, e o que acontece? A morte pode bater na sua porta, pode bater hoje, e aí vai adiantar de quê? Esse tanto de dinheiro na conta, esse tanto de coisa que você tem, esse tanto de coisa, vai adiantar de quê? Não está de nada, só juntou para você, Então uma das coisas que a gente precisa entender, para que a gente possa viver o princípio de prosperidade: Deus é a fonte. Diga comigo, diga: Deus é a fonte. Tá, vamos recapitular aqui. Primeiro princípio, os 3 níveis de prosperidade. Diga comigo: sobrevivência, diga suficiência e abundância. Agora os 3 princípios para poder viver uma vida próspera. Primeiro, reconhecer que Deus é a fonte. Quem é a fonte? Deus. Diga comigo, diga: Deus é a fonte. Segundo, para a gente poder já partir para a parte final, vencer a influência de Mamon. Diga comigo: vencer a influência de Mamon.
Vamos aqui, ó, Mateus, capítulo 6, o verso 24. Vocês estão compreendendo? O que Jesus diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o ar de odiar a um e amar o outro, ou ar se dedicará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Quando Jesus fala de mamon, não é o dinheiro em si só, porque o dinheiro não é problema, amém? Porque Deus deseja que você tenha muito dinheiro para ser próspero e abençoar a obra de Deus, amém? O problema é a influência de mamon. O problema é a influência de mamon. Mamon é um espírito. Mamon, quando a Bíblia mamon é dinheiro, não, mamon é um espírito que influencia nas posses materiais. Porque a pessoa pode ter mamon no carro. Qual é o mamon no carro? O mamon, o espírito maligno no carro. É aquela pessoa que o carro dela... Eu tinha uma pessoa que era da igreja, um líder, um pastor. Eu falava com ele assim: pastor, tem irmãzinha para buscar. Ele: não, meu carro não posso dar não. Meu carro é novo. E era novo mesmo, carrão. Aí, e vai que bate, vai que isso, vai que o povo suja. Não, meu carro não. Não dava não. Ele não dava o carro dele para buscar ninguém, para levar ninguém. Não dava. Mamon estava onde? No carro. O espírito maligno no carro. Tem gente que é assim, o espírito maligno está no dinheiro, mamon. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não está falando do diabo não. Jesus está falando da influência das posses materiais. Jesus está falando da influência das posses materiais. Mamon é um espírito maligno que atua. Então não tem como você vencer, prosperar, se você não vencer a influência de mamon na sua vida. Mamon é quando a pessoa é mão de vaca, quando a pessoa pode ajudar e não ajuda, quando a pessoa ela economiza até de passar fome. Tem um rapaz que era da igreja, ele morreu porque ele queria prosperar. Aí o que ele fazia? Ele fritava um ovo. Aí ele dividia esse ovo em 3 pedaços. Ele tinha dinheiro para comprar um boi, comer um boi todo dia. Mas era tão assim. Aí ele, para ficar rico, fritava o ovo e cortava o ovo em 3 pedaços. Comia um pedaço de manhã, um pedaço meio-dia e um pedaço à noite. E o homem tinha dinheiro. Morreu de gastrite. Deu um negócio lá no estômago, morreu. E o dinheiro ficou. Tem gente que está apegada a mamão. Irmão, se você pode comer, não fica, eu não vou comprar não. Está com vontade de comer um negócio, não comprar, porque mamão não deixa você comprar. Não, é muito caro. Aí mamão não deixa, você anda descalço com a sandália com prego. Não posso comprar uma sandália agora não, porque mamão não deixa você comprar uma sandália para você. Não deixa você comprar uma roupa, não deixa você comprar um colchão melhor. Não deixa, mamão não deixa. Você sabia que é assim? É, irmão, a gente tem que lutar contra isso. Você está com vontade, você está precisando, é necessidade. Tem hora que você não compra, porque mamão não deixa. Não deixa, porque vai gastar. Irmão, o que é necessidade? É para você, para a sua família, você tem que comprar. Você não pode deixar mamão influenciar não. Vocês estão me compreendendo? Pois você está num lugar, está com dinheiro para comer. Você está com vontade de comer um lanche, você não vai comer, porque mamão não deixa. Agora é só no lanche, é na igreja também. Você está com vontade de ajudar, mamão não deixa ajudar. Eu não vou ajudar não, senão. Irmão, tem que vencer a influência de mamão. Se você tem vontade, se você tem um dinheiro, se você pode, se é necessário, vai lá e compra, meu irmão. Puxa, é para o seu bem, é para o bem da sua família. Aí você está num calor desse, não, só um mosquiteiro. Amanhece todo empolado, não vou comprar um ventilador não, porque é muito caro. Mamão não quer deixar você comprar um ventilador e você fica morrendo de calor, morrendo lá, porque mamão não deixa. Comprar um ventilador, pelo menos um ventilador. Não pode, irmão. Não, vou botar aqui uma bacia d'água, vou botar aqui uma toalha molhada que não vai resolver. Tem que comprar. Então, se você pode comprar um ventilador e você não está comprando porque está achando caro, isso é influência de mamon. Você está entendendo? Aí de repente você diz: não, eu tenho dinheiro para comprar um ar-condicionado. Você pode comprar um ar-condicionado, tem condição de pagar a conta de energia e você não está comprando. Você não pode deixar mamon influenciar na sua vida. Está num colchão lá duro, que já está batendo nas taubas, amanhece todo quebrado, você não compra um colchão bom porque é caro, você está deixando mamon influenciar a sua vida. Vocês estão compreendendo?
Então a gente precisa vencer a influência de Mamon, que é a avareza. Você lembra do jovem rico? O jovem rico deixou de seguir Jesus por causa de quê? Deixou de seguir Jesus por causa de quê? Tem gente que deixa de vir para a igreja, que não, tem que dar dízimo, o pastor fala de dízimo, Mamon, influenciando, não vem para a igreja. Tem gente que sai até da igreja por causa de dízimo, não, fala de dízimo, e olha que ninguém é obrigado a dar na igreja, não é? Aqui é voluntário, mas mesmo assim Mamon influencia, diz, não vou não, o povo da igreja pede demais, não é desse jeito? Pedindo, não vou mais não, Mamon influenciando, aí deixa de reunir com a família, deixa de reunir final de semana, porque Mamon está influenciando, e você não pode deixar Mamon influenciar a sua vida, amém? Zaqueu entendeu isso. Quando Zaqueu abriu o coração para Jesus, Mamon bateu em retirada. Jesus diz, não tem como você servir dois senhores, porque não tem como servir a Deus e o dinheiro, Mamon. Mamon é a avareza é a pessoa que é apegada às coisas materiais. E eu vou dizer um negócio para você, a Bíblia diz aqui, Colossenses, abre para você ver isso aqui é perigosíssimo, mas ao mesmo tempo libertador, mas não é perigoso para você ter medo não, medo no sentido de você se libertar disso aqui, Colossenses 3,5, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o que? A avareza é o que? A avareza é o que? Idolatria. Sabe aquela pessoa que adora imagem? O crente avarento é idólatra do mesmo jeito. Colossenses 3,5, a avareza é idolatria. É a mesma coisa que você está prostrado no pé do Pedro, do Paulo, do João, da Maria. O avarento, ele é idólatra. Ele é idólatra. Paulo diz isso, a Bíblia diz isso. Aí o que a Bíblia vai dizer? Aqui 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe aquele bêbado? Sabe aquela pessoa que é prostituta? Os afeminados, os idólatras e os avarentos, está no mesmo nível. Tem muita gente nas igrejas, no mundo afora, avarento, que não vai entrar no reino de Deus. O avarento não vai ser salvo. Bíblia é clara, os avarentos não herdarão o reino de Deus. Irmão, para que ficar apegado com as coisas deste mundo? Para que ficar apegado com a avareza? É meu, não dou para ninguém. Não. Tem gente que se você for na casa dela e ela estiver comendo, ela esconde para não dividir. Você fala, meu Deus do céu. A gente já passou por isso, a gente já viveu a avareza, já ou não já? Eu já fui avarento um dia, eu não sei você, eu já passei pela avareza. Tinha e dizia que não tinha, comia escondido. Tem gente que esconde as coisas em casa, por menino não ver ninguém comer. Esconde, não esconde isso aqui. É quando o menino, mãe, tem isso aqui, tem não pode. Menino tem que esconder doce, né? Que doce menino não pode ver. Mas tem gente que esconde as coisas até do próprio cônjuge, não pode. Vocês estão entendendo? Não pode deixar o espírito da avareza te pegar, irmão. Para a gente finalizar aqui, a gente orar rapidinho. O poder da liberalidade. Primeiro, reconhecer que Deus é fonte. Diga comigo, reconhecer que Deus é fonte. Diga, vencer a influência de Mamon. E terceiro, o poder da liberalidade. Olha o que diz, nós vamos finalizar aqui. Em 2 Coríntios, que foi o texto que nós lemos, o verso 9 e o 6, a seguir. E digo isso, o que semeia, a pessoa faz o quê? Semeia, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer
abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. O verso 11: para que em tudo enriqueçais em toda beneficência, a qual faz que nós se dêem graças a Deus. Irmãos, o poder da liberalidade de ajudar. Sabe, quando você dá 2 e você pode dar 10, você sabia que você está pecando? A pessoa, eu vou dar R$2 aqui para ajudar na obra de Deus, mas você podia dar 10, você está pecando. Por quê? Porque você não está sendo liberal. Tem gente que dá 100, mas podia dar 1000. Aí a pessoa está pecando, mas eu dei 100 já está de bom tamanho, já vai ajudar. Mas você tinha condição de dar mais. Eu não estou dizendo que é errado você dar, que muitas vezes quem dá 2, aquele 2 era o melhor dela, o melhor dele. Vocês estão me compreendendo? Mas tem gente que pode dar mais e não dá, você acaba pecando. Isso a Bíblia diz que, quando a Bíblia diz assim: aquele que retém mais do que é justo, mais do que é, ouça, Deus deu para você e para também ajudar outras pessoas. Deus nunca dá só para a gente. Aquele que dá semente é o quê? Semente é para quê? Semear. E pão o pão é para você, a semente é para... Deus nunca dá só para você. Deus sempre dá para você uma parte justa. Deus sempre vai dar uma parte para a gente ter, para ajudar outra pessoa. Aí a gente faz arrecadação de alimentos. Semana retrasada a gente fez arrecadação de alimentos. O obreiro Daniel é prova, e outros que estavam aí. Tinha casa que você passava, que tinha um carrão. Aí teve uma mulher que eu cheguei e falei com ela: a gente está arrecadando alimento. Ela falou assim: eu não tenho. Aí eu falei assim: a senhora está passando dificuldade? Ela falou: não, é um momento difícil. Aí eu falei: não, então eu vou pegar ali no carrinho para poder trazer para a senhora. Ela: não, meu filho, não precisa não. Quando eu falei que eu ia dar mesmo, ela estava arrecadando para dar para quem não tinha. A mulher rica não tinha. Então vou dar para ela esses alimentos. Ela disse: não, não precisa não. Avareza, a liberalidade não tinha. Teve uma casa que nós a mulher disse assim: ó, eu só tenho um pacote de tapiocas, posso dividir para nós dois? Eu falei: pode. Aí você fica chocado: bispo, o que é isso? Irmãos, a Bíblia diz: dai ser-vos. Se eu não recebo, eu impeço Deus de abençoar aquela mulher. Por isso que a gente pega com o coração partido, que a gente não quer nem receber. A pessoa só tem um pacote de tapioca, ainda vai dividir comigo, e não é nem para mim, é para outra pessoa. A gente pega com o coração partido, mas pega na fé, sabendo que Deus vai honrar. Deus honra. A liberalidade. Se eu posso dar e não dou, eu estou pecando. Por isso que a Bíblia diz: aquele que retém mais do que é justo. Sabe, a Bíblia era assim: o povo de Israel, quando eles plantavam, eles podiam passar só uma vez colhendo. Só que a plantação é assim: você pode passar várias vezes, toda vez que você passar tem. Sempre ainda fica um restinho lá. Você passa colhendo, quando você passar de novo ainda ficou uma coisinha lá. É assim ou não é? Na época do povo de Israel, Deus proibia o povo passar colhendo 2 vezes. O dono da roça, se você plantar uma roça, a roça é sua, só que você só podia colher uma vez. Aí o restante, aí vinham os pobres, vinham os mendigos colhendo. Depois que você passava colhendo a primeira vez, aí vinham os pobres, vinham os mendigos colhendo. Vocês lembram da história de Ruth? O que Ruth fazia? Quando os empregados de Boaz ia passando colhendo, Ruth vinha atrás. Era direito, o justo, ser justo. Aí eles iam colhendo o que sobrava. A pessoa vai lá e sobra e pega. É igual os pés de caju, o dono de pé de caju colhe, aí depois que está cheio de caju a gente passa colhendo, né? Aí ninguém zanga. Mas se passar no início eles zangam. Então, a segunda, o justo, Deus dá o suficiente para ajudar outra pessoa. Aí o que Deus te dá, Deus também te dá com justiça, para você ajudar outras pessoas. Você sabia disso? Deus nunca dá só para você. Deus dá para você e Deus dá algo que é justo, que você pode ajudar uma pessoa, uma família. Deus nunca dá só para a gente, irmãos. Então quando você para só em você, você está retendo o que é justo. Por isso que você não pode negar ajudar, socorrer.
Você tem que sempre lembrar, puxa, isso aqui Deus me deu, e essa outra parte aqui não é minha, é o de justiça. É o que Deus vai fazer, justiça com isso aí, ó. Você reteve o que não era seu, era de ajudar, era de socorrer, reteve mais do que a justiça. Então nós precisamos aprender a ser liberal na obra de Deus, na vida das pessoas. Deus sempre vai nos dar mais para abençoar a vida de outras pessoas, amém? Então hoje nós trouxemos resumidamente a prosperidade à luz da Bíblia. Você precisa entender que Deus é fonte. Deus é a sua fonte? Deus tem que ser a nossa fonte, amém? Fique de pé. Vença a influência de Mamon. Bispo, eu quero dizimar, ofertar. Eu vou pedir os obreiros para passar o envelope do dízimo, da oferta. Você vai ter a oportunidade de contribuir na obra de Deus. E nós já vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Quantos compreenderam essa palavra? Amém? Em nome de Jesus eu profetizo que você vai viver a superabundância, amém? Você vai ser canal de bênção para outras pessoas. Se você quer dizimar, dê um sinal com a mão, os obreiros vão passar o envelope do dízimo. Você quer contribuir na obra do Senhor? Quero que você feche os seus olhos neste momento e faça uma reflexão. Eu creio que a palavra de Deus falou muito ao seu coração. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para você tirar toda a ansiedade, toda a preocupação do seu coração. Porque é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que cuida da sua casa. Deus é a sua fonte, é Ele que lhe prospera, é Ele que multiplica a sua renda, o seu ganho. O desejo de Deus é que você viva na abundância, mas para isso você precisa vencer a influência de Mamon, da avareza. Não deixe a avareza tomar conta do seu coração. A partir de hoje decida ser uma pessoa generosa, que a partir de hoje você seja uma pessoa liberal, que você possa ajudar, que você possa estender a mão para aqueles que precisam. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar, meu Pai, cada um dos teus filhos, meu Pai. Quero pedir que o Senhor abençoe os teus servos e que eles possam viver, meu Pai, a superabundância. Ó Deus, que eles possam viver da prosperidade que a tua palavra declara ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o dizimista, o contribuinte da tua obra, que a tua igreja venha prosperar e que teus filhos venham contar, meu Pai, e testemunhar, ó Deus, do teu cuidado, do teu amor, ó Deus, e da tua prosperidade sobre a vida deles. Pai, leva cada um para as suas casas, guardado e protegido, e traga logo mais à noite os guerreiros da oração, às 6:30 da noite, meu Pai, e também no culto da Sagrada Família, às 7:30. Pai, leva todos para casa, guardado e protegido, em nome de Jesus, os que credes, amém? Traz o seu dízimo com alegria. Se você quiser dizimar no Pix. Irmãos, domingo que vem pela manhã não vai ter o bom dia. Domingo que vem é dia das crianças, e o pessoal vai estar ornamentando aqui, porque à noite nós vamos ter uma programação. O culto vai ser dirigido pelas crianças. A Bíblia diz que das crianças sai o perfeito louvor. Então domingo que vem não vai ter o bom dia, viu? Então você que quiser participar, é à noite, tá? Se você quiser contribuir pelo Pix, pode estar contribuindo ali pela maquininha de cartão. Precisar de internet também.